Já vamos para o nosso cantinho, né? Isso é que é processo obsessivo grave. E se eu desencarnar, já pensou? Quem é aquela coisa branca que está lá, perto do palestrante? Se o palestrante for o William, é aí mesmo que vai ser difícil. Aí, olha, está obsediando o lugar que ela gosta tanto, não vai sair de lá tão cedo. Que nada, é só brincadeira, para que a gente relaxe, ria um pouco, aproveite esse tempo que nós estamos juntos, porque Deus, o nosso Pai, nos favorece com a doutrina espírita. Consciente ou inconscientemente, nós estamos escutando e estamos aproveitando. E isso é o mais importante. O tanto de mudança, o tanto de aceitação, o tanto de compreensão que vai existir em nós a partir desses ensinamentos que são ministrados nas casas espíritas e que favorecem a nossa evolução é para cada um. E hoje nós vamos ver nesse tema, desafio de viver em família, o que a doutrina espírita abre em termos de compreensão e entendimento, que nós podemos considerar como algo muito moderno, que é a trilha do futuro. E nós hoje temos muitos medos, muitos receios, a família está desestruturada, ninguém se entende, pai não sabe educar filho, filho está revoltado. Mas tudo isso que acontece hoje, todas essas dificuldades, é inerente a um processo natural, evolutivo. E nós já tivemos, estamos tendo e vamos ter mais ainda. Melhoria, no sentido de fazer com que a família seja um núcleo decisivo no processo evolutivo individual das criaturas e fazendo que no âmbito maior a sociedade seja agraciada com homens, mulheres, crianças, jovens que saem das suas casas e vão para uma outra família, que é a rua onde moram, que é o município onde moram, que é o continente, enfim, que habitam, e o planeta que habitam. Ou seja, o futuro médico, o futuro prefeito, o vereador, o médico, além do carpinteiro, do pedreiro, da cozinheira, do chefe de cozinha, todas as criaturas nasceram de um homem, de uma mulher, ou pode ter sido uma inseminação artificial. E segundo o Chico, daqui a uns anos nós vamos ter um útero artificial, a mulher não vai ter tanto sacrifício em gerar. E daqui a um tempo, ter filhos adotivos vai ser uma alegria, e isso vai ser feito com tanta naturalidade quanto gerar da barriga. Por quê? Porque nós vamos descobrir que os espíritos que chegam na nossa casa, independente de ter a genética como a nossa, parecida, eles são espíritos que nos pertencem no sentido de que tem relação afetiva conosco, de afeto ou de desafeto, não tem problema. E nós vamos estar num grau de entendimento tão grande que a gente vai ver o desafeto não como algo ruim, mas como algo muito bom, de ensinamento, de desafio e de desenvolvimento da empatia, do amor e do perdão. Mas tudo isso é gradativo. Então vejam que, com a doutrina espírita, que é o cristianismo de Rede Vivo, e com Jesus vindo dizer para nós, porque o grande feito, quando Jesus aparece para Maria de Magdala, ele vem dizer para a humanidade assim: ninguém morre. Ninguém morre. E isso é transcendente no sentido que é um divisor de águas. Por isso Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. Porque ninguém pode ter a mesma postura, o mesmo entendimento,
da vida, das questões familiares, das relações entre nós seres humanos com o planeta, com os animais, com o ecossistema, com tudo, enfim. Quando a gente se apercebe, alguém que é imortal, que não vai morrer nunca, que não morre nunca, e que está sempre nesse intercâmbio entre várias cidades do mundo espiritual e as várias cidades do mundo corpóreo. Olha só que maravilha! Nessas idas e vindas. Então muda tudo. Eu sou um espírito que não sou eterno como Deus, porque eterno quer dizer não tem começo, não teve um começo e não vai ter fim, mas nós tivemos um começo, então nós somos imortais. Eu sou imortal, corpo perece, é cremado, enterrado. Qualquer tempo vai estar tão desenvolvida a ciência que vamos desintegrar os corpos, para não haver mais contaminação da psicosfera. Maravilha! Então, se a gente é imortal e a gente faz um intercâmbio, ora reencarnado, ora desencarnado, e ora reencarnado numa cidade, ora desencarnado numa cidade. Para quê? Para aprender a ser gente, para evoluir, para crescer. E onde nós estivermos, nós vamos estar rodeados de pessoas. E essa coisa do consanguíneo vai diminuindo à medida que a gente vai evoluindo. A gente começa a ver a família como uma reunião de pessoas com uma finalidade útil de promover o ser a filho de Deus, a desenvolvimento das suas potencialidades. E nesse intercâmbio lá e cá, nós vamos aprendendo e evoluindo. E nós vamos, em sabendo que somos imortais, que não morremos, aproveitar o tempo. E a gente começa também a modificar algo de muito caótico nas nossas vidas, que trouxe muita dor, muito sofrimento para a humanidade da Terra. Padrão. Existe uma família padrão. O comportamento dessa família padrão é o certo para todas as famílias. Todas devem agir e ser dessa forma. Será que existe um padrão de comportamento para o pai, para a mãe, para filho, para marido, para tio, para tia, para primo? Nós hoje ainda achamos que temos um padrão, isso nos entristece, isso faz com que a gente se revolte, se magoe, cria traumas. Porque imagina, eu renasci num lar onde o meu pai ou a minha mãe, onde o padrão do pai tem que ser um homem reto, um homem honesto, um homem que me guia e orienta os passos, um homem sem vícios, um homem que seja fiel à esposa, trabalhador, e a mulher também. Antes o padrão era dona de casa, depois de um certo tempo a mulherada cortava os cabelos. Tinha aqueles cabelos bonitos, agora vai ganhar filho, agora já está casada, como se fosse agora sim, né? Eu estou feliz, já consegui alguém, então posso cortar os cabelos. E as mulheres cortavam. Até a roupa ficava e tornava-se diferente, porque ela tinha que ter um padrão de comportamento de dona de casa. E os homens e mulheres com esse padrão do certo. O filho podia até ser problemático, não tem problema, ou a filha, porque era da natureza, mas o pai e a mãe tinham um padrão. Antes era o patriarcalismo, ou seja, o homem comandava, mandava. Até a era de 1958, por aí, a mulher tinha que ter um documento assinado pelo marido para poder trabalhar fora. Padrão. Padrão. Então, o homem correto, certo, padrão de pai. A mulher, padrão de mãe. Aí, de repente, ela não quer nada daquilo.
Ela ganha o filho, se deprime, se angustia e vai embora. Ela não é aquela mãe zelosa que cozinha, que faz comida boa. Ela é uma mãe que diz que não gosta de cozinhar. Pode isso? Uma mulher e mãe que diz que não gosta. Faz porque tem que fazer, mas não gosta. Queria estar trabalhando fora. Olha a fotografia da artista e diz, ai bem que eu queria ter esse cabelo. Mas ela é mãe, ela é esposa, ela é mulher, ela não pode pensar assim. Padrão. Mas nós estamos lidando com seres humanos, espíritos em evolução. E aí começa a cair por terra o padrão da família. A família certinha e organizada, do jeito que a gente acha que é certo. Alguém aguenta? Não. Muitos homens tinham 2, 3 casas, sem exageros. E a mulher sabia da amante, sabia dos filhos da amante e não tomava providência nenhuma. Padrão de comportamento. Escondido, mas padrão de comportamento. Por quê? Porque a sociedade padronizou que a família tem que ser desse jeito. E aí, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos a nos aperceber que o nosso pai e a nossa mãe são espíritos e que os nossos filhos são espíritos em processo evolutivo. E o que isso significa? Que não tem padrão. Um filho pode ter um desenvolvimento intelectual e até moral melhor do que o pai. Pode. O filho pode ensinar o pai. O filho pode buscar o pai no bar. O filho pode sentar com o pai e dizer, se tu é vereador, se tu é deputado, se tu tem qualquer cargo, se tu é um empresário, se tu é um trabalhador braçal, e se o filho percebe que o pai se equivoca e tem atitude que não é correta, o filho chama o pai e diz, pai, isso não está certo. Será que esse filho, hoje, com a doutrina espírita, vai ficar revoltado, angustiado e triste? Mas o meu pai é dependente de droga. Quantos pais são? E aí o filho vai ficar traumatizado, angustiado? Pode até ser. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós passamos a ver essa criatura com um espírito imortal, cheio de dificuldades, e que a gente se reuniu para se entreajudar. E quem mais pode e tem, mais doa e mais faz acontecer o bem com o seu próprio exemplo. Então vejam que muda tudo. Aquele pai e aquela mãe que nós temos em casa, ou aqueles filhos, são pessoas que vieram para a Terra reencarnados para aprender, para evoluir. E aí começa a sair de sobre os nossos ombros um peso. Porque quantas pessoas viveram traumatizadas, angustiadas e tristes, porque o pai não as compreendia. Quantos filhos com orientação sexual diferente do padrão foram expulsos? Quantas filhas que engravidaram e tiveram que se prostituir ou ir para a rua porque foram expulsas? Então a gente começa a se perceber que pai e mãe são homens e mulheres, espíritos imortais, que estão indo e vindo nessa transição de reencarnar e desencarnar há séculos e milênios. E que estão para aprender conosco. E que não dá mais para a gente dizer assim, que bom que a minha mulher está grávida. Ou então, já vamos melhorar a situação. Que bom que a barriga de aluguel do casal homoafetivo está grávida. E aí a gente não vai mais dizer assim, queria tanto que viesse um menino, eu já tenho 2 meninas. Não, eu queria que viesse uma menina.
Aí a outra diz, ou o outro diz, não, não tem problema de vir menino ou menina, desde que venha com saúde. Ah, é? Não é. Não é. Por quê? A gente acabou de dizer que os espíritos são seres imortais, nós, espíritos, que já vivemos muitas e muitas reencarnações e que podemos reencarnar homens ou mulheres e que depende da condição da vinda desse espírito. E aquela família que vai receber aquele espírito tem que estar preparada para receber alguém cheio de dificuldades. Alguém que veio para não viver muito tempo. Alguém que veio para ter uma doença grave. Então não são as minhas preces, o meu desejo ou o merecimento para que na minha família nunca teve isso. Não, vai vir o revoltado, vai vir o vicioso e vai vir o enfermo. Então nós espíritas hoje, quando estamos grávidos, homens e mulheres, nós desejamos que o espírito que esteja no radar da nossa família, reencarne junto de nós e não importa a condição que venha, homem, mulher, orientação diferente do corpo físico, psique diferente, não importa. Ou a doença física grave ou não grave, se veio para reencarnar e desencarnar logo, não. Nós vamos abraçar esse ser, esse espírito, porque é assim que as famílias que estão aprendendo a viver e a conviver juntos nesse desafio, não querem mais um padrão de comportamento. Ah, mas a minha família lá em casa é tão diferente, todo mundo se dá bem, fica todo mundo em cima da cama, assistindo o filme junto. Aí eu já ia dizer, na minha família não é assim. Não, não é. Tem família certa, família errada? Ou tem espíritos ali que se reencontraram com um padrão de comportamento diferente? Não dá para exigir que a irmã tenha um comportamento com o irmão? Não. Podem ter sido inimigos em reencarnações passadas, podem ter sido amigos. Não há um dizer da doutrina espírita que foi por isso ou por aquilo que o comportamento é esse. Inclusive pode ter sido na barriga da mãe, alguma coisa dita, falada. Então, meus irmãos, nós hoje como espíritas estamos vendo, percebendo e sentindo que muitos espíritos cheios de dificuldades, precisando aprender, precisando evoluir, reencarnam, se juntam, formam famílias. E se a gente não compreender que nesse imbróglio de gente que se reúne, são todas criaturas em evolução, em progresso, e que não há um padrão de comportamento certo e errado, e sim uma luta para vencer as dificuldades e ter pessoas mais honestas, homens de bem, aprendendo a dizer, eu estou saindo dessa reencarnação com um sentimento de irmão dessa criatura. Ele é meu pai, mas eu o vejo como um irmão. O comportamento dele não pode ser o padrão, mas eu olho com respeito, porque o conselho que eu dou a ele, talvez um dia ele coloque em prática ou não. Um pai pode beber num bar e vir baleado. Um pai pode ir embora e o filho depois pode ajudá-lo, cuidar dele. Aí qual é que é o padrão? Não, não perdoo. Ele fez isso com a minha mãe, não perdoo. Onde foge do padrão? Porque a gente se diz cristão. E Jesus diz, perdoa o inimigo. O inimigo está dentro da casa. O inimigo ultrapassa todos os limites. E o inimigo vai embora. E aí Jesus diz, ama o inimigo. Ah, vou cuidar dele no final da vida. Ele aprontou todas. E alguém de fora ainda diz assim, que tolo que é, tá vendo? Pois que o pai aprontou com a mãe dele, ele perdoou e até cuidou.
Espera lá, não é cristão? Não é espírita? Não conhece a doutrina? Não sabe que aquela criatura é um ser em evolução que não sabe nada? Que o pouco que tu fizer por ele pode fazê-lo pensar, analisar a vida, e ele pode sentir um remorsozinho lá no final da vida. E a próximo reencontro de vocês pode ser melhor. Então é algo novo que a doutrina traz. Não é só para a gente chorar, se lamuriar, porque família problemática, filho problemático, vida problemática. Não, é assumir responsabilidades e colocar a doutrina em prática. Porque daqui a um tempo, nós vamos dizer assim, meu Deus, eu agradeço a Deus por não ter tido filhos e por ter adotado. Por quê? Porque essa pessoa, eu devo muito a ela. E por merecimento ela não veio através da minha barriga. E eu tive que me desprender daqueles conceitos de que o sangue, a parecença física, só amo porque é parecido com os meus. E a gente fala muito disso, porque os Silva são assim, os Souza são assim, os Duartes são assim, e a gente se vangloria disso. E a gente gosta e ama porque está dentro da barriga da gente e porque é parecido com a família da gente. Olha como Deus faz certo. O dia que a gente evolui e melhora, a gente vai amar quem chega e não é nem um pouquinho parecido com a família e aparentemente não tem características nenhuma daquele clã. A gente vai amar porque esse espírito precisa de ajuda, de orientação, de instrução e veio para junto de nós. Isso é evolução? Isso é evolução. Por quê? Porque aquele espírito que veio e que não é do sangue, esse espírito, às vezes, nós devemos muito para ele, por isso que nós o adotamos. Então, é toda uma mudança de paradigma, quer dizer, de modelo, de libertação. Por que o marido tem que sustentar? Porque em determinada época da vida, a mulher é que não pode ganhar mais do que ele. Isso é padrão. Nós vamos modificando isso também. Por que é a mulher que tem que levar para o pediatra? Pode ser o marido. Então nós vamos modificando toda uma estrutura de mando, de comando, de medo, de pavor, e vamos vendo que a família vai evoluindo. Então hoje nós temos 2 mulheres, uma engravidando artificialmente e que vivem formando uma família. 2 homens, uma avó e um neto. É uma família, é uma família. Não importa a quantidade de pessoas que ali estão. O que importa é o desejo, a vontade de crescer, de evoluir, e um respeitando o outro nas suas dificuldades. Tira o padrão de pai, tira o padrão de mãe. Quem sabe depois de 100 reencarnações, 200, 1000 reencarnações, aquela criatura vai se responsabilizar por cuidar do filho, da filha, da família de um outro jeito. Mas enquanto isso, o filho pode ter a postura de conselheiro, de amigo, de irmão. E eu sempre dou esse exemplo para que a gente saia daqui hoje. Qual é a família que se forma, que se estrutura dentro desse contexto que a doutrina nos chama? Um pai que criava sozinho 2 filhos, esses filhos crescem. E um deles opta por ser médico. Pai dá o curso, ajuda, dá cursinho, e o filho é estagiário lá, porque não é gente rica, e faz medicina. O outro filho o pai coloca também, foi até o 2º grau, mas do 2º grau não queria estudar mais, porque não queria, porque queria ser mecânico de moto. Maravilha! O pai diz, então, tá bom, tu vai ser médico e tu vai ser mecânico de moto. Só que teve um dia que o pai chamou os 2 e disse assim, a profissão, olha só, a profissão, a orientação sexual de vocês, nada disso interessa.
O que interessa é o que vocês vão fazer depois que vocês saírem e baterem o portão lá na frente. Tu vai ser mecânico de moto? Pode ser. Vai viver de unha suja? Vai. Não tem dinheiro para ter uma oficina? Não. Então tu vai ser empregado. Agora, honra o compromisso. Não vai colocar e vai dizer para a pessoa que chega lá para consertar a sua moto que existe este, aquele outro problema e é mentira. Não coloca uma peça que não é boa e que vai funcionar só um tempo e essa pessoa vai ter que voltar para tu botar a peça verdadeira. Não. Faz o que é certo. Seja amigo dos teus amigos. Seja um cidadão da tua cidade. Não joga lixo no chão. Procura ajudar e fazer parte de associações ou de trabalhos voluntários onde tu possas auxiliar as pessoas. Ou seja, seja um homem de bem. Onde tu estiveres, com quem tu estiveres, a hora que tu estiveres. Seja irmão do teu irmão. Porque vocês são irmãos. Além de ser meu filho, são filhos de Deus. Depois ele pega o médico e diz a mesma coisa. Tu vais trabalhar num consultório particular, depois, mais tarde, vai. E vais continuar trabalhando no SUS, vai. Atende os teus pacientes da mesma forma. Quando tu encontrar com o teu irmão na rua, numa festa, em qualquer lugar, que alguém olhar as unhas do teu irmão, apresenta ele com distinção, com alegria, com respeito e com orgulho, porque ele é teu irmão. E ser um homem de bem, levanta e vai lá na farmácia do posto de saúde e vê se tem a medicação para que essa pessoa não compre. Atenda e vá até o final do horário destinado a ela, olhando nos olhos. Vejam, isso é exemplo de família. Não tem padrão instituído. Se forma, se processa esse padrão, que na verdade é o modelo do cristão, é o modelo do cristão. Não é um padrão. Essa estrutura de gente do bem, de gente que lá no núcleo familiar se estrutura para que a sociedade se estruture, para que a sociedade e as instituições sejam melhores. Porque todos que trabalham nas instituições lá fora saíram das casas. E será que é de uma hora para outra que todas as famílias vão ser dessa forma? Com esse modelo cristão? Porque qual é a religião desse pai, desses filhos? Não se sabe. Pouco importa. É cristão. E se não conhecer Jesus, mas se coaduna com as posturas cristãs, a sua conduta. Então, o nosso lar é como? Um cadinho efervescente de gente aprendendo a viver, a conviver, a ser irmãos. E olhar aquelas pessoas nas suas dificuldades e dizer, nossa, eu estou vendo, ele não consegue ver. Eu estou sentindo, ele não consegue sentir. Eu já estou fazendo, mas ele ainda não consegue. Eu vou esperar o tempo dele. E o retorno dele. E eu vou buscar me reencontrar com ele tantas vezes quantas forem necessárias. Para que a gente aprenda a ser irmão. Um dia não vai ter pai, nem mãe, nem primo, nem prima. As pleiades de espíritos iluminados por todos os lugares, vivendo em muitas cidades regeneradas. Já não pensam mais em pai, mãe e filho, pensam, nós somos irmãos, que nos reencontramos pela vida sem posse. Imagina isso. Convivi, aprendi a ser irmão e depois cada um foi para um lado. Talvez em alguma reencarnação por aí, sei lá onde, se reencontre.
Mas não é meu filho, é minha filha. Eu preciso me grudar neles para não separar na próxima reencarnação. Que nada, deixa aí. E essa liberdade e esses sentimentos vão fazendo com que a gente se valorize e valorize a nossa casa, o nosso lar. E que a gente não tenha posse e nem aquele pensamento de que tem que ser desse jeito. Não tem como, a gente vai enlouquecer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos guarde, ilumine, cravado 8h30. Viu só?